Fala aí, pessoal. Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar de tecnologias VPN, tá? Então, a ideia é mostrar os conceitos de VPN e IPsec para vocês. E aí, nós vamos descrever os benefícios da tecnologia VPN, nós vamos descrever os diferentes tipos de VPN e explicar um pouquinho da estrutura do IPsec. E como o IPsec ele é usado para proteger o tráfego de rede. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Vamos iniciar pelo item 8.1, tecnologias VPN. Pessoal, o conceito aqui é simples, tá? A VPN ela vai utilizar a rede pública, tá, para trafegar informações que são privadas de um lado para outro da corporação. Tá? Essas conexões podem ser de uma filial para matriz, da matriz para filial, de um cliente para matriz, de um parceiro fornecedor para matriz e assim sucessivamente, tá? Como é que funciona? Ela trafega informações privadas utilizando a internet. Para isso acontecer, ela vai fechar o chamado túnel VPN, quer dizer, o túnel imaginário aqui é a criptografia. Qualquer um que tente acessar a informação que está trafegando por esse túnel imaginário, que são informações criptografadas, não consegue enxergar. Tá? E aí a gente vai falar sobre a segurança dessa rede, como é que funciona quando algum indivíduo mal intencionado tenta acessar esses dados, tá? Os níveis de segurança. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Vamos seguir. Aqui, gente, vocês podem verificar o seguinte: a VPN ela oferece suporte a vários recursos de criptografia, que é basicamente o embaralhamento da informação, fazendo com que essa informação ela fique não acessível para qualquer um por onde aquela informação está trafegando. Então, qualquer um que tentar capturar aquela informação, ela não fica visível, ela fica toda embaralhada, tá bom? E aí você tem os suportes de alguns recursos, como o IPsec, que é o Internet Protocol Security, e o VPN Security Socket Layer, que basicamente é conhecido como SSL. Então, toda vez que nós falarmos de IPsec, a gente sabe que está falando de Internet Protocol Security. E VPN Security Socket Layer quer dizer que são VPNs sob SSL, tá? E isso aí vai fazer o que? Ele vai proteger o tráfego entre dois sites, entre uma matriz e uma filial, entre um cliente e um servidor, entre um parceiro comercial e uma empresa, tá bom? Entre pessoas trabalhando remotamente para a empresa, acessando os serviços da empresa. E aqui embaixo a gente vê o que? Alguns benefícios que você tem com a utilização da VPN. É o que? A redução de custos. Então, por que nós temos redução de custos nesse caso? Porque a organização ela utiliza a VPN para reduzir o custo de conectividade. O que ela vai fazer? Ela vai utilizar a internet, então ela pode utilizar os custos vindos da segurança para aumentar a largura de banda, conexão remota que vai ser utilizada. Tá? Outro ponto importante, outro benefício é a segurança. Então nós temos aí os protocolos de criptografia e autenticação que vão proteger contra o acesso não autorizado. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre essa segurança. A escalabilidade, isso quer dizer o seguinte, a VPN ela nos permite uma quantidade de novos usuários utilizando a VPN sem adicionar um custo de infraestrutura muito significativo. Então eu tenho também essa facilidade de escalabilidade quando eu utilizo VPN. E compatibilidade. A parte de compatibilidade quer dizer o seguinte, gente. Uma VPN ela trabalha com uma quantidade muito grande de tecnologia de banda larga. Tá? Então, os funcionários remotos eles vão conseguir usar essas conexões de alta velocidade, que aí vai ter um custo menor, né, porque não são dedicados, e ao mesmo tempo eles vão conseguir obter as conexões, o acesso seguro às redes corporativas, tá bom? Então acontece aí uns encapsulamentos, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Vamos seguir? Aqui a gente vê um pouquinho o conceito de site a site, VPN conectando um site ao outro. Qual é a ideia aqui? A ideia é entender que a VPN ela rola entre os gateways de rede. Então eu vou ter um túnel VPN entre aqui nesse caso aqui um
VPN Gate, que é onde eu tenho a VPN lá na minha empresa, tá bom? E o roteador de VPN Gateway aqui do cliente. O que vai acontecer aqui? O tráfego que está sendo criptografado, ele é o que chega aqui nesta interface do roteador e o que chega aqui nessa interface do VPN Gateway. Nesse caso específico, a criptografia, quer dizer, a informação que está criptografada, ela é criptografada neste momento aqui, vai trafegar criptografada até o VPN Gateway. Isso vai fazer com que, ao sair desse roteador aqui, esse equipamento aqui já não enxergue mais essa criptografia. Então já está tranquilo aqui, é uma informação que está isenta da criptografia a partir dessa interface do roteador e a partir da passagem do gateway VPN do outro lado. Beleza? Vamos seguir. Aqui nós temos o conceito de VPN site a site, só que ele é através de acesso remoto. Então, aqui nesse caso aqui, você imagina o seguinte: clientes abrem uma conexão VPN. Então, no equipamento do cliente, você tem um cliente VPN, tá? Que vai fazer uma conexão no gateway de VPN da empresa. E aí, a informação ela vai trafegar criptografada do equipamento especificamente do cliente, já sai daqui sendo embaralhada e vai até o VPN Gateway criptografado, sendo descriptografada a partir do Gateway VPN da empresa. Então, vamos seguir. Aqui, pessoal, nós vamos ver o seguinte: aqui nós temos a VPN, quais tipos de VPN que vocês têm, né? Empresas e provedores de serviço. Tá? Você enquanto administrador, enquanto equipe de infraestrutura da empresa, você pode fechar uma VPN corporativa, que é aquela VPN que vai ser site to site. Então, assim, de uma empresa para uma filial, né, de clientes para a sua empresa, de funcionários, usuários da empresa para rede, para empresa, enfim, você consegue fechar isso. Enquanto você for administrador de infraestrutura ou participa dessa equipe de infraestrutura, você tem a prerrogativa, né, de fechar VPNs corporativas, onde as VPNs de acesso remoto site to site são gerenciadas pela empresa. Então, a gerência dessa VPN, quer dizer, a construção, a implementação dessas VPNs são feitas pela equipe de tecnologia da empresa. Tá? E a gente usa, para esse caso, VPNs baseados em IPsec e em SSL. Aí você tem, por exemplo, IPsec VPN, GRL IPsec, você tem a VPN privada da Cisco, você tem o IPsec Túnel VTI, tá? Quando você utiliza clientes VPN para acesso de usuário ao teu gateway de VPN, você tem lá esse cliente baseado em IPsec, você tem clientes SSL para isso, tá? E aí você também pode contratar serviços de VPN diretamente do seu provedor. Então, são VPNs que são gerenciadas pelo seu provedor de serviços. E aí você tem o quê? Uma MPLS. Ela opera nas camadas 2 e 3 para criar, né, esses canais seguros entre os sites da empresa. O que é importante entender? A ideia da MPLS é quando você tem várias filiais ou vários escritórios e uma matriz, e aí você precisa da comunicação segura entre eles, e normalmente você não tem uma equipe robusta de tecnologia para fazer isso. E aí você contrata a chamada MPLS diretamente do provedor de acesso. Vamos seguir. Item 8.2. Tipos de VPN. Aqui nós temos as VPNs de acesso remoto. Qual é a ideia delas? Elas vão permitir que um usuário se conecte à empresa utilizando essas VPNs. Então, eu tenho, por exemplo, duas formas de fazer isso. Eu tenho através do próprio browser de internet, através de conexão SSL. Aí ele abre o browser de internet. O que ele vai fazer? Ele vai fechar, nesse momento, ele vai fechar uma conexão VPN com o servidor de VPN SSL da empresa. Tá? Então, ele consegue fazer isso e consegue acesso aos recursos dentro da empresa. Ou através de um cliente VPN, aí tem o exemplo aqui que estão dando, que é o cliente de VPN da Cisco, que vai fechar também
essa conexão via SSL com o servidor de VPN SSL para conseguir esse acesso aos recursos da empresa. Então, essas duas formas, tá? Lembrando que aqui basta o cliente abrir o browser de internet, tem lá as configurações de SSL já no browser dele, e as chaves necessárias SSL para fechar a VPN com o servidor de VPN. E no caso do cliente, ele vai ter que startar o cliente, se ele não tiver startado automaticamente, para a mesma coisa acontecer, tá bom? Vamos seguir. Aqui, gente, o que acontece? A gente vai entender um pouquinho do SSL, né? VPN utilizando o SSL. O que a gente precisa compreender aqui nesse caso é que a SSL ela usa as chamadas chaves públicas e certificados digitais para fazer a autenticação. E o propósito da VPN utilizando o SSL é o acesso remoto de usuários, tá bom? Então, aqui você tem uma tabela onde você tem a listagem dos recursos e a comparação entre o IPsec e o SSL, a utilização dele. Então, vamos aqui, ó, recursos, suporte a aplicativos. Então, quando a gente fala de suporte a aplicativos, o IPsec ele é bem extensivo. Por quê? Porque todos os aplicativos que são baseados em IP podem utilizar o IPsec. Já o SSL ele é limitado, você só consegue utilizar a VPN via SSL através de tecnologias baseadas na web e compartilhamento de arquivos. Tá? Força de autenticação, quer dizer, o quanto aquela criptografia é forte, o quanto ela é difícil de ser quebrada. IPsec é considerada uma criptografia forte, né? Ela usa autenticação bidirecional, com chaves compartilhadas e certificados digitais, ou certificados digitais. A gente vai ver mais tarde, quando a gente estiver falando de IPsec isso. E já a SSL é uma autenticação considerada moderada, que ela faz uma autenticação unidirecional ou bidirecional. Também a gente vai ver daqui a pouquinho, mais para frente, tá bom? Força de criptografia. IPsec é considerado forte, então ela tem um tamanho de chave grande, que vai de 56 bits a 256 bits. A gente também vai entender mais a fundo mais para frente. Vocês precisam entender que o que vocês precisam absorver nesse momento é que o tamanho de chave é considerado forte. SSL, você já também vai de moderado a forte, porque você tem uma chave de 40, que ela vai variar de 40 bits a 256 bits, tá? Complexidade de conexão. No caso do IPsec é médio, né? Ele requer um cliente VPN instalado no equipamento do usuário, e o SSL é baixa. Por quê? Porque basta você ter um navegador web no equipamento, que hoje em dia é muito difícil não ter, que você consegue fechar, tá? Opções de conexão. No caso do IPsec, ela é limitada, é considerada limitada, porque só aqueles equipamentos específicos que podem se conectar à VPN. Já o SSL é expansivo, porque requer o quê? Só requer o navegador web para isso. Beleza? Vamos seguir. VPN Site to Site. Essas VPN Site to Site, elas conectam duas redes através de uma rede não confiável. O que vai acontecer? Os equipamentos finais, que é a origem e o destino, que é lá dentro da corporação, eles enviam e recebem informações não criptografadas, tráfego TCP/IP normal. Quem é que é encarregado por prover a parte de segurança? São exatamente os gateways de VPN, né? Tanto o gateway do cliente quanto o gateway VPN da corporação, bom, da instituição. O que vai acontecer é o seguinte: ele vai receber do cliente, né, o gateway, por exemplo, cliente aqui, VPN, ele vai receber a informação, tráfego de informações TCP/IP de forma clara, né, não criptografado. Chegando nele, ele criptografa e encaminha para onde? Para o gateway de VPN da instituição, que vai descriptografar a informação e vai encaminhar o tráfego TCP/IP à instituição. E aí vice-versa, tá? Tráfego que vai ter origem na instituição, que vai até o cliente, né? Estou aqui, tráfego TCP/IP sem criptografia. Bateu aqui, criptografia, vem, chegou aqui, descriptografia e tráfego TCP/IP totalmente legível, descriptografado, tá? Vamos seguir.
Aqui, pessoal, vamos falar um pouquinho de túnel GRE sobre IPsec, tá? Então, nós temos o que? Nós temos o chamado encapsulamento de roteamento genérico, GRE, que é um protocolo de encapsulamento VPN, que ele é site-to-site, só que ele não é seguro, ele não tem criptografia. Então, é fechado um túnel GRE de origem a destino, só que esse túnel não é criptografado, tá? Então, o que o GRE faz? Ele faz o encapsulamento de vários protocolos da camada de rede. Esse é o papel dele, tá? Só que o GRE ele não suporta, por padrão, a criptografia. Então, ele não oferece a parte de segurança de VPN. Então, ele vai fechar uma... vamos dizer, ele fechou um túnel, mas esse túnel não está criptografado, tá? Só que o túnel GRE, ele pode ser encapsulado num pacote IPsec. E aí, nesse caso, pessoal, ele é encaminhado, né, criptografado até lá o gateway de VPN de destino, tá? Por que trabalhar com GRE, no caso, sob IPsec? Porque quando a gente fala de VPN, IPsec, por padrão, ela só consegue fechar site to site. É uma criptografia unicast aí, tá bom? Então, o IPsec, por padrão, ele não utilizando GRE, ele é site to site. Tá? Quando você encapsula GRE no IPsec, aí você consegue já um roteamento multicast. E aí todo esse tráfego passa a ser protegido por meio de uma VPN. Beleza? Vamos seguir. Aqui tem a continuação. A gente precisa entender que o encapsulamento lá do GRE sobre IPsec, ele tem aí alguns termos que são utilizados, que são eles: o protocolo passageiro, o protocolo de operadora e o protocolo de transporte. O protocolo passageiro é o pacote original, quer dizer, você tem a informação, você tem o protocolo TCP, onde você tem as portas, né? E aqui o IP. Então, isso aqui é o protocolo passageiro. É aquele protocolo original mesmo. Depois você tem o protocolo da transportadora, que aí sim você tem o GRE fazendo esse papel. Qual é a ideia aí? Encapsular o pacote passageiro original. O que é encapsular, pessoal? Só recapitulando, é como se eu pegasse todas essas informações aqui, botasse dentro do envelope, e aí, a partir desse momento, essas informações não são mais vistas normalmente. Precisa acontecer o desencapsulamento para elas voltarem a serem invisíveis, né? Precisa desencapsular. Então, aí o GRE, ele é o pacote, o protocolo de transporte, nesse caso, o protocolo de transportadora. E aí, o protocolo de transporte é o protocolo que realmente é utilizado aí para o encaminhamento do pacote, no caso é o IP, tá bom? Vamos seguir. Aqui, pessoal, imagine o seguinte, ó, eu tenho uma filial e tenho o RQ aqui, que é a matriz, tá? E eles precisam trocar informações de roteamento SPF através de uma VPN. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter o túnel GRE sobre IP, e aí ele oferece suporte ao tráfego de protocolo de roteamento VPN IPsec. Então, para simplificar isso, imagine o seguinte: eu tenho lá o pacote OSPF, quer dizer, a informação original é o pacote OSPF, tá? Então, ela está aqui, ó. Ela é envolvida, encapsulada através do GRE, que nesse caso aí é o protocolo de operadora, tá bom? Que é encapsulado novamente, só que agora através de um túnel VPN IPsec, quer dizer, um túnel criptografado. Então, eu tenho a primeira camada, né, uma parte menor, que ela é envolvida pelo GRE, que, por sua vez, é envolvida novamente pelo IPsec VPN. Tá? Então, quando chegar lá no HQ, que é a matriz, ele vai ter que desencapsular, né, vai ter que tirar aquela parte de IPsec VPN, depois vai tirar o túnel GRE, para finalmente transportar a informação original para a matriz, beleza? Então, vamos seguir. Aqui, pessoal, nós temos VPNs, tá? Multiponto dinâmica. Qual é a ideia aqui? A gente precisa entender que as VPNs de IPsec Site to Site,
e a utilização de GRE sobre IPsec, elas não são suficientes quando eu preciso adicionar muitos sites, tá? Muitas filiais ou muitas conexões ao mesmo tempo. E aí, para simplificar, a Cisco tem aí o tal do Dynamic Multipoint VPN, que é o DMVPN, que é basicamente uma solução de software criada para gerar várias VPNs de modo fácil, dinâmico e escalável. Então, primeiro ponto, o DMVPN ele simplifica a configuração do túnel VPN e oferece uma opção flexível para conectar um site central a site de filial. Quer dizer, ele vai fechando aquela malha, né, de forma dinâmica. Ele usa uma configuração hub e spoke para estabelecer, né, uma topologia em malha para isso. Tá? Esses sites spoke eles oferecem túneis VPN seguros com o site hub. E cada site desse configurado, ele usa o encapsulamento de roteamento genérico multipoint. Quer dizer, ele vai utilizar o quê? Ele vai utilizar o GRE para isso. E a interface do túnel GRE, ela permite que uma única interface GRE suporte vários túneis VPN aí, utilizando o IPsec. Tem um outro ponto, gente, que os sites spoke eles também podem obter informações sobre o outro e, alternativamente, ele pode criar vários túneis diretos entre si. Então, aí são considerados túneis spoke to spoke. Beleza? Vamos seguir. Agora nós vamos falar rapidamente sobre a interface de túnel virtual usando IPsec. Tá? Bom, o que a gente precisa entender? A ideia de você ter uma interface virtual, ela vai simplificar o processo de configuração necessário para obter suporte a vários sites remotos. Quer dizer o quê? O fechamento das VPNs, ela, ao invés de fazer um mapeamento diretamente numa interface física, ela vai pegar e utilizar a interface virtual para mapear as sessões de IPsec. Beleza? Outro ponto, a interface virtual ela é capaz de enviar tráfego criptografado unicast e multicast usando IP. Outra coisa importante, ele é capaz de enviar e receber tráfego criptografado tanto unicast quanto multicast, beleza? Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que os protocolos de roteamento são suportados automaticamente, tá? Sem a necessidade de fazer qualquer configuração de túnel GRE para isso. E outra coisa, o IPsec, utilizando essa interface virtual, ele pode ser configurado entre sites ou em uma topologia hub ou spoke. Como é que vai funcionar isso? Você tem o tráfego entrando na interface do roteador, os pacotes eles são roteados aqui no roteador utilizando interface virtual sobre IPsec e ele vai trafegar pelo túnel até chegar lá na matriz, onde é descriptografado. Então ele é criptografado aqui, roteado, utilizando essa interface virtual e vai passar, chegou no roteador da matriz, ele é descriptografado e encaminhado pela interface física. Beleza? Vamos seguir. Os provedores de acesso, eles usam MPLS na sua malha principal. Então ele tem a rede principal dele e usa MPLS para isso. Qual é a grande vantagem disso? É que o tráfego que é encaminhado pelo backbone MPLS, ele usa rótulos. Isso torna o tráfego seguro porque os clientes do provedor não conseguem enxergar o tráfego de outro cliente, tá? Então ele faz ali uma VPN, cada cliente dele conectado direto ao servidor, utilizando esses rótulos que vão propiciar aí, a comunicação segura. Aí a gente chega aqui em alguns pontos importantes a serem destacados, né? Então, a MPLS pode fornecer aos clientes soluções VPN gerenciadas. Então, o que vai acontecer nesse caso? O tráfego entre os sites do cliente é de responsabilidade do provedor de serviços. E aí, quando a gente parte para esse tipo de solução, nós temos dois tipos de VPN utilizando MPLS pelos provedores de serviço, que é a VPN MPLS de camada 3, que aí você tem o provedor de serviços, ele participa do roteamento, estabelecendo uma VPN entre os roteadores do cliente e o provedor de acesso, tá legal? E uma segunda solução seria VPN utilizando MPLS de camada 2,
E nesse caso aí, ele vai criar uma LAN privada virtual chamada VPLS. Você não vai precisar ter nenhum roteamento entre a rede do cliente. Você passa a ter o quê? Uma LAN de multiacesso pela MPLS. Isso vai fazer com que a LAN do cliente, né, os roteadores do cliente pertençam efetivamente a uma mesma rede de multiacesso. Tá legal? Vamos seguir. Item 8.3, IPsec. Vamos falar sobre IPsec agora. Vamos seguir. Primeiro ponto das tecnologias IPsec que a gente tem que compreender é o seguinte: ela segue o padrão IETF, que é o Internet Engineering Task Force. Tá? Então ela vai seguir esse padrão que traz um monte de especificações para acontecer a comunicação, tá? Comunicação de forma segura. Então ele vai proteger e vai autenticar os pacotes IP entre origem e destino. E aí tem essas diretrizes, essas especificações, funções de segurança, que é a confiabilidade, onde ele vai utilizar os algoritmos de criptografia para proteger as informações. A integridade, onde ele vai garantir a integridade através de quê? Através de algoritmos de hash, que ele vai comparar a informação na origem e no destino, fazendo com que, garantindo com isso que depois dessa comparação, que a informação está íntegra. A autenticação de origem, que ele usa um protocolo IKE, que é o Internet Key Exchange, para autenticar a origem e o destino. E o Diffie-Hellman, usado para garantir a troca de chaves entre os sites. Vamos seguir. Aqui, pessoal, é só para a gente entender o seguinte, ó. Quando a gente fala de IPsec, ponto 1, ele não está vinculado a nenhuma regra específica de comunicação. Então, ele vai poder, quando a gente abre o framework dele, ele pode utilizar várias tecnologias diferentes para garantir confiabilidade, integridade, autenticação e o protocolo Diffie-Hellman, tá bom? Então, ele vai poder criar uma associação de segurança exclusiva. Você pode mesclar todas essas tecnologias aqui quando você for trabalhar com o IPsec, beleza? Vai ficar um pouquinho mais claro, mais para frente um pouquinho. Vamos seguir? A primeira escolha nesse caso aqui, pessoal, é o encapsulamento do protocolo IPsec. Então vamos entender o seguinte, ó. O IPsec ele encapsula pacotes usando o que? O cabeçalho de autenticação, o AH, ou o protocolo de segurança de encapsulamento, o ESP. A escolha entre um ou outro, ela vai estabelecer quais os blocos de construção que vão estar disponíveis em seguida, tá? Então vamos lá, o AH ele é apropriado quando a confiabilidade não é necessária, quer dizer, você não precisa da confiabilidade para o AH, ele é apropriado somente para quando a confiabilidade ela não é necessária nem permitida. Então, pessoal, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: quando você utiliza o AH, vai acontecer é que eu não tenho aqui, nesse caso, quando a gente for lá para a parte de confiabilidade, protocolos ali para utilização, beleza? E o ESP ele vai fornecer a confiabilidade e a autenticação. Então, quando eu opto por utilizar o ESP, ele vai fornecer esse tipo de confiabilidade. Vamos seguir. O encapsulamento do protocolo IPsec. A escolha desse tipo de encapsulamento vai depender de algumas coisas. Por exemplo, eu tenho encapsulamento de pacotes usando cabeçalho de autenticação, que é o AH, ou o protocolo de segurança de encapsulamento, que é o ESP. A escolha vai depender de algumas coisas. Por exemplo, o AH ele é apropriado somente quando eu não preciso de confidencialidade e não é necessária autenticação ou essa autenticação não é permitida. Tá? E o ESP ele fornece essa confidencialidade e autenticação. Então, essa escolha, tá, vai em cima disso. Vamos seguir? Bom, o grau de confidencialidade depende muito do algoritmo de criptografia que eu estiver utilizando. Tá bom? Então, aí vai diretamente relacionado à chave usada no algoritmo de criptografia. Aqui é outro ponto que é importante quando a gente fala da confiabilidade, é a possibilidade de se tentar, né, um hacker lá tentar hackear a informação que está passando entre um site e outro. Então, quanto menor for uma chave, mais fácil ela é de quebrar. Tá? Então, esse camarada aqui, ó, quanto menor
for essa chave criptografada passando protegendo essa informação, mais fácil ele vai conseguir quebrar. Então aqui é o exemplo, né? Você tem a informação passando, você tem uma chave mais a criptografia, o algoritmo de criptografia. Essa informação vai passar de um lado para o outro. Se ela está bem protegida, ela não, o hacker lá, ele não consegue capturar, quer dizer, ele até consegue capturar, mas ele não consegue visualizar a informação, ele não consegue ler a informação. E ela chega aqui no destino, ela é descriptografada utilizando a chave e o algoritmo de encriptação daquela informação e passa a ser legível para o destino. Beleza? Vamos seguir. Aqui nós podemos ver os algoritmos de criptografia utilizados, que podem ser utilizados, tá? Então, você tem a parte de confiabilidade agora e a escolha de um desses algoritmos para acontecer a criptografia. Então, tem o DS, que é uma chave de 56 bits. Você tem o 3DS, ele usa 3 chaves de criptografia independente, 56 bits por bloco, 64 bits, então você já tem aí uma segurança a mais, ele é um pouco mais robusta. Tem o AES, que tem 3 comprimentos de chave diferentes, 128 bits. Aí você tem uma chave também de 192 bits ou de 256 bits para a criptografia. E o CIAL, que nesse caso você vai ter aí uma cifra de fluxo, que significa que a criptografia de dados, nesse caso aqui, essa cifra de fluxos, ela diz que a criptografia dos dados é feita de forma contínua. Ela não faz a criptografia em blocos de dados, tá bom? Então, essa tecnologia, né, de criptografia, ela usa uma chave de 160 bits. Vamos seguir. Agora que nós vimos os protocolos de confidencialidade, nós vamos ver o de integridade. Então, como eu falei anteriormente, a integridade significa que não houve alteração da informação de origem para destino. E aí, como é que a gente prova isso? Quais são os métodos que nos permitem provar a integridade? Essa integridade é provada através do chamado HMAC, que é um algoritmo que trabalha com esse tipo de integridade, usando um valor de hash para garantir isso. Então, nós temos aí 2 opções, especificamente falando. Tem o MD5, que é uma chave secreta de 128 bits compartilhada entre os sites, e o Security Hash Algoritmo, o SHA, que usa uma chave secreta de 160 bits para provar essa integridade, beleza? Então, ele vai fazer a comparação da informação que sai da origem até o destino e garantir a integridade através disso. Então, nós partimos do protocolo IPsec, e foi feita a escolha lá, dependendo do tipo de necessidade. Depois veio a parte de criptografia, que é a confidencialidade, e agora a integridade, garantindo que todos os dados que saíram da origem chegaram ao destino. Vamos seguir. Agora chegamos ao momento de autenticação. Então já passamos pelo IPsec, né? Passamos pela confidencialidade, que é a criptografia, passamos pela integridade, que é a gente garantir que o dado da origem chegou ao destino, e agora vamos à autenticação. Nesse caso, nós temos o PSK e o RSK para isso. Então vamos começar pelo PSK. Quais são as características da PSK? Ela é fácil de configurar, né? Você configura manualmente. Tem um problema que ele não é bem escalável, quer dizer, para criar outros é um pouco mais complicado, e deve ser configurado em todos os pares para acontecer a autenticação. E aí nós temos o RSA, que é uma autenticação que usa certificados digitais para autenticar os pares, quer dizer, origem e destino. Então, cada par desse ele tem uma autenticação que, antes de entrar naquele túnel criptografado, ele é autenticado, beleza? Então, vamos seguir. E, por fim, pessoal, a gente tem aqui a troca de chaves seguras utilizando o DH, que é o Diffie-Hellman. Então, ele vai permitir que os pares estabeleçam uma chave secreta compartilhada em um canal que ele é considerado não seguro, tá bom? E aí você tem algumas especificações. Por exemplo, existem os grupos, que são os grupos DH1, 2 e 5, que são
são os mais usados, tá? Você tem os grupos DH14, 15 e 16, que aí eles vão utilizar tamanhos de chaves maiores, que vão variar entre 2048 bits, 3072 e 4096 bits. Você tem os grupos DH19, 20, 21 e 24, que aí você tem aí os tamanhos de chaves de 256, 384, 521 e 2048, beleza? E suporta a criptografia elíptica, que essa criptografia provê? Ela reduz um pouco o tempo necessário para a geração dessas chaves, tá? Gente, então o que a gente tem aqui nesse IPsec Framework? Nós temos a parte, né, do IPsec, propriamente dito, a parte de confiabilidade, qual tipo de criptografia que está sendo utilizada, integridade, que é a garantia de chegada da informação igual, no destino igual ao da origem, você tem a autenticação e você tem o DH aí, que é a troca de chaves do Diffie-Hellman, beleza? Utilizando o Diffie-Hellman para isso. Vamos seguir. E agora chegamos no item 8.4, que é o módulo de prática e quiz para vocês. Façam esse módulo, pratiquem, verifiquem dúvidas, para nós podermos caminhar sempre evoluindo. Então, pessoal, esse foi o conteúdo do módulo 8, que basicamente são os conceitos de VPN e IPsec. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.